Quarta-feira e o Sampaio Corrêa treina no local do jogo para o confronto diante do ABC na 7ª rodada do Brasileirão. Mudanças à vistas na Bolívia querida. Alisson e Ítalo fora do jogo. Pimentinha é esperança tricolor. No ABC, a equipe continua atrás do seu treinador. Fala-se em Roberto Fernandes. Vamos ver se isso aqui vai se configurar. Vamos falar também do Maranhão Atlético e do basquete. O Sampaio consegue a sua recuperação. Emanuele Modas, vestindo sempre você com os melhores modelitos, roupas masculina e feminina, toda moda praia. Você vai encontrar calções Mauricinho, camisas térmicas para proteção solar. Você encontra também lindas bolsas e carteiras. Emanuele Modas, peças que garantem o sucesso do seu look em qualquer estação. Modelagens que arrasam em qualquer dia da semana. Aceitamos cartões de crédito, inclusive o Credit Shop. Emanuele Modas, em São Luís, Avenida São Marçal 370, João Paulo. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui ao nosso canal Lécio Costa Narrador. Inscreva-se, acione o sininho para as notificações. Seu like é legal para o fortalecimento do canal, compartilhe e faça os seus comentários. Você sabe que aqui a gente tem um Fala Galera, que você pode comentar com a gente, dar a sua opinião e ela terá ressonância aqui no nosso canal. Torcida, vamos nessa. A Confederação Brasileira de Futebol colocou um programa agora toda terça-feira para análise da arbitragem. O CNM, Wilson CNM, que é o presidente da Comissão Nacional, ele faz a avaliação dos lances polêmicos e aí ele analisou lance polêmico do jogo do Flamengo, do jogo do Santos e Vasco, enfim, do São Paulo e Corinthians. É complicado você concordar com algumas situações, porque existem sim, ele concorda com isso, critérios muito diferentes para a análise do árbitro. Por isso é que acho que o CNM tem que reunir essa moçada de novo. Existem momentos que uma carga na costa, aí você vai ver a intensidade. Ele está medindo a intensidade? Ele está medindo a intensidade, como foi, por exemplo, a disputa de bola do jogador do São Paulo e do Corinthians, no pênalti que foi marcado. Ele mediu a intensidade, por exemplo, da carga do jogador do Santos em cima do jogador do Vasco, do Pedro Raul. Então, são coisas completamente que vai depender muito do árbitro, do ângulo que você observa. Está mal explicado. Eu não me convenci te confesso que não me convenci de muitos lances que foram falados, inclusive pelo presidente da Comissão Nacional, analisando a arbitragem e alguns momentos também. E outra coisa, CNM, tem que passar também pela Série D, tem que dar uma passadinha pela Série C, os absurdos que aconteceram, que acontecem nesse contexto. Meu amigo, é coisa assim espetacular. O que a gente viu no fim de semana da arbitragem, tanto da Série A quanto da Série B, Série C e Série D, a gente viu que são coisas absurdas. Então, é preciso que tenha uma reunião sim da arbitragem. Agora vamos direto para o Sampaio Corrêa, galera, porque o Sampaio treinando na manhã desta quarta-feira no local do jogo, Estádio Castelão, que eu espero também, ô secretário, que tenha melhorado a iluminação. Não adianta que a iluminação está diretamente nos meus olhos, porque aí eu não vou enxergar nada, e o torcedor também sabe que a gente não vai fazer milagre, né? Porque ao invés de estar iluminando o gramado de jogo, que continua irregular, a iluminação, quando falaram é LED no Castelão, eu digo, poxa, clareou para todo mundo. E olha, que quem está reclamando é a imprensa, é o torcedor também. Então não é só a imprensa que está reclamando. E as placas colocadas de propaganda, elas iluminam às vezes muito mais do que a própria luz que vem das torres, da marquise do Castelão. Então não está legal. É melhor que já esteja resolvido o problema, e eu vou saber disso sábado, porque eu vou transmitir o jogo aqui no canal do Sampaio Corrêa e ABC. E aí vamos ver. O Sampaio treinando então nesta quarta-feira, lá no local do jogo, Estádio Castelão. E claro que você tem que trabalhar. Esse é um momento que o Sampaio tem
de mais uma vez ter o feeling, né, da coisa, do gramado. Foi onde o Sampaio Corrêa tirou muito proveito no ano passado e tira dos seus adversários. Mas precisa treinar no campo de jogo, pelo menos uma ou duas vezes antes de uma partida. O Sampaio treina nesta quarta-feira. É claro que estamos vivendo um período de muita água, muita chuva. Graças a Deus não tivemos chuva nesses últimos dias com tanta intensidade assim, chuvas esporádicas caindo, mas o gramado do Castelão é sempre muito bem cuidado, tem uma drenagem sempre muito espetacular. Então o Sampaio tem que tirar proveito do fator campo, mas para tirar proveito do fator campo, esses jogadores eles têm que trabalhar lá no campo de jogo, no campo da partida, diante do adversário que não conhece tanto, que trabalha em um outro piso. O piso pode ser lá mais duro, aqui o piso é mais macio. Disseram até que, quem foi o Catalá que falou, não me recordo se foi o Catalá que falou, que o gramado, o piso aqui era muito duro. O piso do Castelão não é duro, nunca foi duro. O piso do Castelão é sempre um piso macio. Aí eles dizem até que a grama está muito alta, nada disso, aqui o piso é macio, né? E aí o jogador que não está acostumado acaba se atrapalhando, porque trabalha no campo, aí sim, mais duro, aí eu concordo, eles trabalham no campo mais duro. Mas aqui, meu amigo, é um gramado perfeito, o Estádio Castelão. E nós vamos para esse confronto, onde o Sampaio precisa de uma vitória, principalmente para que o treinador não seja colocado já no segundo jogo em xeque-mate. Que é um treinador experiente, estreou e sabia que a estreia dele ia ser complicada diante do Guarani de Campinas, um time que vinha de 2 derrotas, que fez um início de campeonato muito bom e que poderia oferecer uma resistência maior. E não foi diferente. Ofereceu uma resistência muito grande e o time acabou perdendo com 2 falhas. Poxa, no começo do jogo, depois houve até um equilíbrio quando o Sampaio assentou a cabeça e começou a trabalhar melhor a bola, depois de ter sofrido outros sustos ainda, mas enfim, a gente, com esse trabalho a mais que o professor vai ter, que já teve comandando o time em um jogo da envergadura, do tamanho do jogo com o Guarani, então a gente já espera que o Sampaio venha bem melhor. Do que o seu adversário, que continua, que vai ter inclusive o jogo hoje decisivo do Campeonato Potiguar, tá com a desvantagem, precisa da vitória para forçar os pênaltis, dependendo lá do resultado, e o América consequentemente jogando pelo empate, que é o adversário, o Clássico Potiguar, o clássico que eles chamam de Clássico Rei, lá para a decisão hoje do Campeonato Potiguar. Mas o Sampaio está trabalhando, e o que o Sampaio Corrêa tem que fazer é o seguinte, lógico, se fosse jogador eu ia assistir meu adversário, né? Se eu for um atleta focado, claro que eu quero assistir para ver, principalmente ali o meu setor de meio de campo, vou ver ali meu setor de meio de campo, como é que funciona, eu sou lateral, vou ver quem é que eu vou pegar de repente ali pelo lado esquerdo, como é que esse jogador funciona, qual é a característica que ele tem. Então tem tudo isso, tem jogador que faz isso. Tem jogador que não tá nem aí, tá, é boemia total. E eu já acompanhei muito jogador que quando diziam bem assim, gente, vamos assistir aqui o jogo do time que a gente vai jogar. Esse atleta dizia, que nada, vamos curtir uma música. Isso aí eu já presenciei isso na minha vivência aí de uma estrada muito longa dentro do futebol. Então tudo isso acontece. Do jogador focado ao jogador preguiçoso. A gente sabe disso. Então o Sampaio Corrêa treinando no Estádio Castelão nesta quarta-feira, local do jogo, e eu vou chamar meu parceirão Afonso Diniz daqui a pouquinho para trazer as informações do Sampaio. Mas antes, galera, vamos ouvir o Gustavo Henrique e o Neto Paraíba, dizendo que o clima no Sampaio Corrêa está tudo bem, está tudo tranquilo, não tem quaisquer problema o time tricolor de São Pantaleão. Então vamos lá com eles. Primeiramente, boa tarde. Queria dizer que o clima está saudável, né? Eu acho que estamos num momento, né, que estamos nos adaptando, né? Agora é o professor Márcio, né? A gente vai trabalhar firme essa semana para que a gente possa fazer um grande jogo no sábado. Estamos precisando, diante da nossa torcida, diante do nosso estádio, fazer um grande jogo. O ambiente está saudável, né? A gente tem a semana toda para trabalhar, o pessoal aqui está focado, está concentrado, sabemos que precisamos de um resultado positivo. E estamos em busca disso aí. Cara, em relação aos gols, assim, eu acho que foi um resultado atípico, né, contra o Guarani, né, que a gente acabou tomando 2 gols no começo, né. É claro que muitas das vezes isso vem nos prejudicar mentalmente, mas a gente precisa ser forte.
a gente sabe que a gente está sujeito, né, a tudo isso dentro do futebol. E na medida do possível a gente vem trabalhando tanto a parte física quanto a parte mental também, que no meu ponto de vista também é muito bom assim para o atleta ter a mentalidade saudável. E cara, assim, diante desse resultado a gente tem que servir de aprendizado, né, e trabalhar essa semana dentro dos nossos erros também, aquilo que a gente fez de bom a gente precisar trabalhar também, a gente aprimorar para que a gente possa fazer um grande jogo. Cara, eu acho que assim, o ABC também é um grande time, é um time de massa, um time de torcida, né? Acredito que eles têm formado também um grande time, independente de, eu acho que se trocou o treinador ou não, acredito que pode ser que eles venham mais motivados, né? Até para mostrar para a torcida, eles precisam também provar, mas acredito que a gente está focado o suficiente no nosso trabalho, né? Sabendo que a gente pode apresentar um ótimo futebol, né? Que a gente possa desempenhar tudo aquilo que a gente vem trabalhando na semana e colocar em prática no final de semana, independente de quem seja, né, o adversário, no caso o ABC. A gente vai tomar essa semana para a gente poder estudar, para a gente poder analisar e dentro dos preceitos dentro do futebol a gente possa fazer um grande jogo. A expectativa sempre são as melhores possíveis. Ontem ainda não treinou todo mundo junto, mas hoje ali ver o que o professor tem para nos passar do adversário, para a gente fazer uma boa semana de treinamento, minimizar os erros para a gente conseguir essa vitória. É sempre jogo difícil, essa Série B não tem jogo fácil, é um adversário que por mais que venha num momento complicado, com essa troca de treinador tem uma motivação a mais, acredito que vai ser um jogo muito duro, mas temos tudo para fazer um grande jogo novamente em casa, conseguir essa vitória para se consolidar aí na tabela. Cara, uma coisa que vem pesando bastante é o psicológico de todos os jogadores, né? Pela forma que vem acontecendo, não era a forma que a gente esperava, esse início de competição. Mas como eu falei, com o tempo isso vai mudar, esperamos que já seja no sábado, para a gente poder ter uma semana mais leve, uma semana tranquila e buscar sempre o topo da tabela. Mas valia a força aí do Castelão, né? Sem dúvida, tivemos 3 jogos em casa com apenas uma vitória, mostrando a nossa força, mas isso tem que ser uma marca nossa, uma identidade, em casa ser muito forte e fora buscar os pontos. Então, eu, Neto Paraíba, o Gustavo falou antes, e agora eu vou chamar aqui meu parceiro Afonso Diniz para trazer outras informações do Sampaio Corrêa, falar de como será esta quarta-feira nas hostes do Tricolor de Aço, que também vai estar de olho lá no ABC, que decide o Campeonato Potiguar daqui a pouquinho, às 20 horas, lá na Arena das Dunas contra o América. Fala aí, Afonso. O Sampaio Corrêa vai dando sequência à sua preparação para o jogo deste sábado diante do ABC pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A Bolívia querida, durante o começo da semana, vinha priorizando a recuperação dos seus jogadores, trabalho físico, recuperação muscular, avaliação, preventivo para a questão de lesão e a recuperação de alguns atletas que estavam no departamento médico. De volta, Matheus Pivô, que inclusive deve ser titular nesse confronto diante do ABC na lateral direita, que tem tido problemas com o Marcos Ítalo, inclusive com erro individual no último confronto diante do Guarani. O jogador está recuperado, tem trabalhado normalmente e eu bati um papo com ele já sobre a expectativa para esse retorno diante do ABC. A primeira pergunta é aquela: tá pronto, tá recuperado? Como é que tá, hein, Pivô? Eu tô recuperado, agora vai ficar passando no treinador. Ver o que ele vai achar para esse próximo jogo. Jogo dentro de casa, tem que buscar os 3 pontos e sair com resultado positivo. Agora eu vi que você desde a semana passada já estava fazendo esse trabalho de transição, parece que fisicamente não sentiu muito, né, Pivô? Não, fisicamente não senti muito não, tô bem preparado. Se Deus quiser, o próximo jogo acho que eu vou estar à disposição do treinador. Agora é aquela ideia, né, de apesar de ter perdido pontos fora, né, fica com essa responsabilidade maior em casa, né, Pivô? A gente sabe, a responsabilidade sempre é grande. Contra o time de fora, Guarani, vem na sequência boa, mas a gente sabe da responsabilidade nossa. Se Deus quiser, a gente vai fazer um bom jogo. Como é que é enfrentar uma equipe que está ali na lanterna da competição? Como é que vocês pensam nisso? Cara, é entrar concentrado, porque a gente não pode dar erro pro adversário e sempre a gente sai atrás do pra cá. Então a gente não pode dar erro e
focar no próximo jogo, que se Deus quiser vai estar tudo certo. Além do lateral direito Matheus Pivô, o Sampaio Corrêa tem como retorno para essa partida o zagueiro Léo Silva, que cumpriu suspensão automática. Pimentinha é aguardado até na atividade de amanhã para saber se vai para o jogo de sábado, se recupera de uma lesão muscular. O time do Sampaio Corrêa realiza um treinamento tático daqui a pouco, agora pela manhã no Estádio Castelão, onde o técnico Márcio Fernandes já vai fazer os seus trabalhos de posicionamento da equipe que pensa como titular para esse confronto diante da equipe abcdista. Os ingressos para Sampaio Corrêa ABC seguem à venda de R$ 25 a R$ 50. A partida está marcada para as 5 da tarde deste sábado no Estádio Castelão. As notícias tricolores com Afonso Diniz. Obrigado, Afonso Diniz, grande repórter da Rádio e TV Mirante, colaborando também com a gente aqui no canal Lécio Costa Narrador. Então, vamos nessa. E as notícias da Bolívia, querida. O ABC, eu vou trazer no próximo conteúdo, né? O trabalho, a busca incessante através do treinador. Fala-se no Roberto Fernandes, que deve estar hoje na arquibancada. Daqui a pouquinho a gente vai trazer aí as notícias do ABC com o professor Roberto Fernandes, ou não, do comando técnico. Mas o time do Maranhão Atlético Clube também se prepara para o confronto diante do Cordino pela Série D, confronto de maranhenses. E o professor Zé Augusto, que não ficou satisfeito com a performance do time e o empate diante do Tocantinópolis, está ajustando o time para fazer um bom jogo, né? Pelo menos é o que ele imagina diante do Cordino e buscar aí a sua primeira vitória. Wallace Brito, chegue mais! O Maranhão Atlético Clube, hoje, nesta quarta-feira, realiza mais uma bateria de treinamentos para o jogo do próximo sábado contra a equipe do Cordino, lá em Barra do Corda. A reapresentação atleticana aconteceu ontem, na terça-feira, com trabalho em 2 períodos. Pela parte da manhã, os atletas realizaram uma atividade na academia e, pela parte da tarde, o trabalho foi físico também, só que dessa vez lá no campo do Parque Valério Monteiro. Já a partir de hoje, desta quarta-feira, o técnico Zé Augusto vai trabalhar na formatação de sua equipe para o jogo do próximo sábado contra a equipe do Cordino. O Maranhão até aqui precisa de uma vitória dentro desta Série D. Já são 2 jogos, 2 empates. O Max só fez apenas 1 gol nesta competição, aquele do Capote, já no final do segundo tempo, naquele jogo contra a equipe do Atlético do Ceará. É um desempenho que vem incomodando, sim, a artilharia atleticana, especialmente o setor de ataque, e a falta de vitórias também já começa a incomodar. Por mais que não seja ainda um cenário desesperador, de que o MAC precisa vencer esse jogo, senão está tudo acabado, isso não existe, por enquanto, no time atleticano. Mas é claro que a vitória é sempre aguardada e o time vai esperar conseguir na partida deste próximo sábado. Com relação à formação inicial da equipe, a tendência é que o técnico Zé Augusto ele não faça tantas modificações, mas que prepare o time para suportar bem a pressão lá em Barra do Corda. Ele falou isso após a partida, contou as características do campo, o campo pequeno, o adversário gosta de explorar as jogadas em velocidade, então o Maranhão vai ter que ter uma boa coordenação defensiva para poder sair com um bom resultado lá na cidade de Barra do Corda. Então tudo isso vai ser treinado ao longo desses dias. A programação atleticana prevê a viagem do time para a próxima sexta-feira. Quando os atletas saem daqui de São Luís, a viagem vai ser de ônibus para Barra do Corda, chegam lá em Barra na própria sexta-feira mesmo, por lá fazem um treinamento e no sábado jogam diante da equipe do Cordino. Portanto, Maranhão, nesta quarta-feira, tem mais um dia de treinamentos pela parte da tarde e o técnico Zé Augusto vai aproveitar para ajustar melhor a sua equipe para tentar essa primeira vitória na Série D do Campeonato Brasileiro. As notícias do Macão Machão da Ilha com o Wallace Brito. Obrigado, Wallace Brito, meu parceiro. Ontem no basquete, rapaz, e não é que no basquete o Sampaio Corrêa conseguiu vencer depois de um jogo muito ruim do Sampaio, chegou a estar perdendo com 25 pontos de diferença para o time do Sodier, perdeu o primeiro quarto de 28-7, olha isso, foi muito Sampaio, mas se ajustou no terceiro e também no quarto período e acabou que venceu o jogo.
do time do Sodier Mesquita. Eu vou trazer meu parceiro João Ricardo com as notícias aqui do Sampaio Basquete. Então vamos com a nossa Bolívia querida, chegando então, trazendo as informações. E a retomada de vitórias do Sampaio na LBF foi daquele jeito, com muita emoção, e o torcedor acompanhou aqui em transmissão pela Rádio Mirante AM com o Laércio Costa e o Wallace Brito. Ontem à noite, o tricolor foi ao Rio de Janeiro e primeiro levou um susto no primeiro tempo, né, nos 2 quartos iniciais, porque estava atrás, e olha, o Sodier Mesquita chegou a colocar 25 pontos de diferença, e a gente sabe que colocar 25 pontos de diferença nessa equipe do Sampaio não é comum, né? Não havia acontecido ainda. Só que o Sampaio, no segundo tempo, a partir do terceiro quarto, tomou novamente aí as rédeas da partida, assim como havia feito aqui em São Luís contra o próprio Sodier, e iniciou uma virada histórica, e que teve o comando da Tainá Paixão. Fim de jogo, Sampaio 84, Sodier Mesquita 71. O jogo foi na Arena Sodier, em Mesquita, no Rio de Janeiro. A Tainá Paixão foi a MVP, a jogadora mais valiosa da partida. Ela fez 18 pontos e foi a cestinha do Sampaio no jogo. Só que a cestinha do jogo foi a Maiara, do Sodier, com 26 pontos. Números que mostram essa tentativa do Sodier de conseguir uma vitória diante do Sampaio, que hoje, com a 8ª vitória conquistada na LBF, chegou novamente à primeira colocação. Está ali junto com o SESI Araraquara, pelo menos até sexta-feira, que é quando o SESI volta a jogar, e aí, se vencer, fica novamente em primeiro lugar, empurrando o Sampaio para a 2ª colocação. Mas ontem essa vitória fez o Sampaio subir para os 19 pontos, 8ª vitória na competição, 72,7% de aproveitamento. Esse é o resumo do Sampaio nesse momento, que já contou, claro, com vários reforços em quadra. Tem ainda mais um a chegar, a gente sempre vem falando, a Rafa Monteiro está em Portugal, vai chegar para concluir esse grupo de reforços do Sampaio nessa primeira fase da LBF. O próximo jogo do tricolor vai ser agora em São Luís, mas também vai ser o último em São Luís nessa primeira fase, contra o Ituano. Depois disso, o Sampaio enfrenta ainda o SESI Araraquara e fecha a primeira fase jogando contra o Catanduva. Esses 2 últimos jogos lá em São Paulo. Então, próximo jogo contra o Ituano, aqui em São Luís, no ginásio Costa Rodrigues. Por fim, SESI Araraquara e Catanduva nesta ordem. Depois é só esperar os playoffs, saber qual vai ser o adversário do Sampaio, e, ao que parece, muito provavelmente, o Sampaio deve avançar aí mesmo na 2ª colocação e ficar com a vantagem do, pelo menos, primeiro playoff, para ter a possibilidade de decidir em casa, os 2 últimos jogos em casa, nessa sequência de 3 partidas, melhor de 3, né, nos playoffs da LBF. Então, ontem o Sampaio quebrou a sequência de resultados negativos na Liga de Basquete Feminino, venceu de novo, venceu fora de casa, e agora vem mais animado com todos esses reforços para o jogo contra o Ituano, que promete ter casa cheia no Costa Rodrigues. Informações do Sampaio Basquete com João Ricardo. Muito obrigado, meu craque João Ricardo, trazendo aí as informações para nós. Transmitimos ontem na Mirante, né? Demos aquela força lá para a moçada do Sampaio. Acho que elas estavam com saudade de Laércio Costa. Laércio Costa chegou para transmitir, elas venceram. Mas deram um susto logo, né, Joãozão? Beleza, muito obrigado aí pela sua participação. Minha galera, não esqueça, próximo conteúdo, vamos trazer tudo do Sampaio Correia, tudo do ABC para esse confronto do sábado da Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos também focalizar outros assuntos aqui no canal, trazer também performance do Maranhão Atlético Clube, trabalhos do quadricolor maranhense e Cordino também, noticiário do Cordino também virá no próximo conteúdo. Não esqueça, inscreva-se no canal, acione o sininho para as notificações, seu like é importante para o fortalecimento aqui dos nossos conteúdos e também do nosso canal. Compartilhe e faça os seus comentários para o Fala Galera. Grande abraço, fique com Deus e até mais.